Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global, o seu programa sobre o mercado internacional. Tivemos um dia mais pesado aqui no mercado americano e também no mercado global em geral, por conta do anúncio, ainda não sacramentado, mas da forte possibilidade da administração Trump taxar o equivalente a 200 bilhões de dólares em produtos de exportação chineses, numa taxa aí de 10%, abaixo dos 25% inicialmente propostos, sugerindo aí, de uma certa forma, a intenção de negociar. E esse é o poker, que nós observamos no momento. Trump usando uma retórica agressiva, muitos acreditam que é para gerar a vontade do adversário, dos chineses, a chegar a um acordo mais vantajoso para os Estados Unidos, mas os chineses, sabendo dessa postura em outras oportunidades, também estão querendo pagar para ver. E aí a gente tem um jogo que vai sendo escalado até que eventualmente nós podemos ter aí a implementação dessas tarifas mesmo e uma dificuldade maior de se chegar num acordo. E é isso que o mercado está temendo, apesar da reação não ter sido tão aguda assim, o S&P corrigindo algo aí como 0,5%, ainda muito próximo do topo histórico. Ou seja, de uma maneira geral, parece que o mercado acredita em algum tipo de acordo em algum momento. Nós já falamos bastante sobre essa questão aqui no programa. Nós sabemos que há uma boa chance de um acordo pontual, mas também percebemos que essa tensão entre Estados Unidos e China deve ser algo de longo prazo, deve ter desdobramentos de longuíssimo prazo, mesmo que se chegue num acordo agora em relação a essa questão aí comercial. Por outro lado, a China também escalou a sua retórica ao dizer que não vai simplesmente equiparar tarifas, até porque nessa relação a China recebe muito mais do que os Estados Unidos em termos de balança comercial, então não há como utilizar a mesma moeda para atacar os Estados Unidos, porque há uma exportação muito maior dos Estados Unidos, da China para os Estados Unidos do que o contrário. Então a China já sinalizou que vai apertar num ponto que seria mais sensível para os americanos, que seria taxar exportações chinesas para os Estados Unidos de alguns materiais aí que são super importantes para a supply chain de muitos produtos americanos. E é por isso que uma empresa como a Apple caiu forte hoje. Talvez a Apple seja mais exposta a esse tipo de política, de argumento ou de arma que seria utilizada para gerar dor aí no mercado americano, já que uma boa parte da produção americana hoje está na China, de empresas americanas. Então, tudo isso gera uma preocupação. Por enquanto, a gente está no campo mais da retórica, apesar de já ter tarifas aí aplicadas, em valores menores. A gente ainda está em escalonamento de retórica, mas o desdobramento da colocação em prática de tarifas seria bastante negativo para o mercado global. E por isso que a gente viu aí o ETF de emergentes, ETF de empresas exportadoras, especialmente chinesas, caindo mais forte. A gente pode dar uma olhada nisso. Então a gente vê aí EM fazendo uma queda, já caiu nos últimos 2 dias, uma queda hoje de quase 1%, também não é uma queda muito exagerada, e o ETF de China, o FXI, caindo aí algo como 0,36%, já numa tendência de baixa mais longa. Nós tivemos hoje como destaque uma queda na Amazon, inclusive produzindo até um pivôzinho de baixa, que pode significar uma reversão de curto prazo, apesar do mercado continuar numa tendência de alta mais longa. Nós já tivemos aí topo, fundo, topo mais baixo e perda do fundo intermediário, perdendo até uma LTA curta aqui e sugerindo a possibilidade de uma correção mais longa. O mercado também perdeu a média de 21 períodos. O trigger para esse movimento foi uma investigação aberta, o anúncio da empresa que houve uma investigação aberta, onde empregados da Amazon venderiam aí favores para os clientes da Amazon
que negociam na plataforma, né, tirando reviews negativos ou dando informações que só a empresa tem, de uma certa forma favorecendo algumas empresas em relação a outras na plataforma de e-commerce da empresa. E, enfim, isso gerou aí uma preocupação em relação à segurança dos dados da Amazon, a própria consistência desse mercado, mas não explicaria um movimento desse tipo, né? Foi só um trigger e a gente teve uma correção mais forte, né? Outras empresas como o Google também sofreram e já vem sofrendo há algum tempo por conta, né, da possibilidade de processos que buscariam quebrar um certo monopólio que a empresa tem no mercado de buscas. Isso escalou, né, a partir do momento que nós temos uma discussão no Congresso americano em relação à postura dessas empresas que trabalham com fluxo de informações em relação aí a uma postura ideológica, né? Nós tivemos o caso do Twitter bloqueando ou fazendo o que se chama de shadow ban, né? Diminuindo o alcance de até deputados do Partido Republicano. Nós tivemos aí o Google também sendo questionado em relação à postura da sua rede de vídeos, YouTube, o próprio fluxo de notícias que estariam sendo manipuladas, favorecendo aí o Partido Democrata, candidato de esquerda. O próprio Mark Zuckerberg, né, também em audiência no Congresso, falou que as empresas têm uma postura mais de esquerda, mas que eles não fariam nenhum tipo de censura ou teriam um viés, né, só a postura aí de colaboradores executivos, o que os republicanos não compraram muito. Qualquer que seja o caso, houve o anúncio do Jeff Sessions, que é o equivalente a procurador-geral aqui dos Estados Unidos, seria esse cargo no Brasil, em iniciar uma investigação sobre práticas anticoncorrência que poderiam levar à execução de leis antitrust e abrir a possibilidade dessas empresas serem quebradas em várias empresas ou ter uma regulamentação mais efetiva que poderia diminuir a margem de lucro gigantesca que essas empresas têm. Então isso tem pesado aí nos papéis, né? Google hoje está querendo perder uma bandeirinha de baixa. A mesma coisa já aconteceu com Twitter, outra empresa que nós citamos aqui, e com o Facebook, que tem demonstrado aí uma fraqueza bem maior do que outros papéis do que o próprio mercado. Além, né, desse burburinho, dessas ameaças aí de curto prazo, a gente tem a seguinte situação: essas foram as empresas que carregaram a S&P nas costas nos últimos anos e pode já estar havendo algum tipo de realização de lucro, o que poderia ser um primeiro sinal de uma correção do mercado mais amplo, né? Então a gente tem que ficar atento a essa situação. Em relação à ETF de Brasil, subiu na contramão dos outros mercados emergentes. Nós tivemos EWZ, ETF de Brasil, hoje subindo quase 3%, muito em conta da correção do dólar, né, que segurou ali naquela resistência de um topo anterior em 3,2, a máxima específica, né, 4,2126 foi testado aqui e agora o mercado corrigiu praticamente 1%. O mercado ainda puxado, né, em correção nos últimos dias, fez uma alta forte de 13,70 até essa zona de 4,20, tem um suporte imediato em 4,5. A perda desse patamar seria um sinal aí mais forte de uma correção, de uma virada nessa tendência de alta, mas de qualquer forma a gente teve alguma correção. Nós temos aí uma sinalização nas últimas pesquisas de crescimento do candidato Jair Bolsonaro, a sinalização que há uma boa chance de Fernando Haddad ser o seu opositor no segundo turno, né? Aumentou até a chance, apesar de não ser o cenário mais claro, o cenário mais provável, aumentou a chance de uma vitória de Bolsonaro até no primeiro turno pelo nível de crescimento que tem sido demonstrado. Isso deu uma animada no mercado. Até uma pesquisa aí do BTG apresentou no eventual segundo turno
entre Bolsonaro e Haddad, o Bolsonaro com 8% à frente de Haddad. Como o PT tem uma base forte, né, uma base aí que vota em qualquer candidato que o presidiário Lula mandar, né, nós temos aí uma boa possibilidade de segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, que, né, deve vencer aí Ciro Gomes. Então, do lado positivo, há esse crescimento do Bolsonaro, a grande incerteza que existe em relação à sua saúde, né, não é um fator controlável, mas é uma preocupação. E do lado negativo, do ponto de vista de mercado, nós temos aí a quase certeza, né, uma chance muito grande que nós não teremos Geraldo Alckmin no segundo turno. Apesar de ter uma verba gigantesca, tempo de TV, né, a sua candidatura não emplaca, seria a candidatura preferida aí do mercado, mas o mercado prefere muito mais Bolsonaro, apesar das dúvidas em relação à sua capacidade de implementar as medidas, né, as reformas necessárias, mas obviamente que todos percebem aí o que seria trágico, né, ter um candidato como o Haddad, ou mesmo como o Ciro, anti-reformas que representem a visão econômica, a visão de mercado que jogou o país na maior crise da sua história. Então, essa situação, apesar de não ser a ideal do ponto de vista do mercado, acaba gerando algum tipo de otimismo, né, já que há aí uma candidatura muito forte, ou se fortalecendo cada vez mais, de Bolsonaro. Ok? Bem, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.